A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 6 das lições bíblicas jovens, que tem como título Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema A prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. E na lição de hoje, lição de número 6, estaremos iniciando a lição que fala sobre fé para crer na natureza humana, divina e divina de Jesus. O texto principal encontra-se em João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Resumo da lição: cremos na natureza humana e divina de Jesus e na sua obra salvífica para a humanidade. O texto bíblico encontra-se em João, capítulo 1, versículo 1 ao 5, e em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 ao versículo de número 19. Então vamos iniciar a lição 6. Fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Então, meus amados irmãos, nesta lição 6, nós vamos falar da natureza hipostática, o termo técnico que usamos dentro da teologia para falar de Jesus como 100% Deus e 100% homem, é justamente a natureza hipostática de Jesus. E nesta lição o foco vai ser nisso, mostrar que Jesus era divino, 100% homem e 100% Deus. Então, nenhuma doutrina ela pode ser chamada de cristã se ela não contém uma conexão significativa com essa revelação definitiva de Deus na pessoa de Jesus, no caso, o Cristo. Então, a centralidade de Cristo, meu irmão, ela não está limitada a uma parte específica da teologia, pois Cristo é central tanto na ordem da criação quanto no âmbito da redenção da criação, que foi afetada pelo pecado. Então, dentro dessa perspectiva, meu irmão, o nosso conhecimento de Deus, se percebermos, quando estamos estudando, nós percebemos isso, que é, em última análise, determinado pela maneira como Deus é revelado na pessoa de Jesus. Porque conhecemos Deus justamente na pessoa de Cristo. Por quê? Porque a plenitude da divindade, meu irmão, habita em Cristo. É nele que habita toda a plenitude da divindade. Então, quando eu quero conhecer Deus, para eu conhecer Deus, através de Cristo, eu vejo Deus, porque Cristo é a centralidade, meu irmão, da revelação definitiva de Deus. Foi na pessoa justamente de Jesus Cristo. Então, dentro deste contexto, nós percebemos que a doutrina da encarnação ela foi o pilar da cristologia ortodoxa, desde o concílio de Calcedônia até a era do iluminismo. Então, neste período da história da humanidade, nós vemos que a doutrina da encarnação era esse pilar da cristologia ortodoxa. Entretanto, com o iluminismo, com o advento do iluminismo, foi violentamente atacada pela crítica moderna a doutrina da encarnação de Cristo. Então, o objetivo desta lição hoje é reafirmar as bases da divindade e singularidade de Jesus. Para iniciarmos nossa lição, nós vamos perceber qual o método utilizado por esses teólogos, esses pesquisadores pós-iluministas que começaram agora a atacar frontalmente a doutrina da encarnação, que é o pilar da cristologia ortodoxa. Então, nós quando vamos estudar esses pesquisadores, teólogos, nós vamos perceber que quando se trata dos evangelhos, que são a fonte que temos das informações sobre Jesus, porque as fontes que nós temos sobre Jesus são evangelhos. Porque nós já estudamos sobre isso. A palavra de Deus ela foi inspirada. Está escrito ali justamente aquilo que Deus
quis que estivesse escrito e chegasse ao nosso conhecimento. Então, os evangelhos são a fonte que temos das informações sobre Jesus. Então, diante disto, o método de interpretação histórico-crítico, ele propõe, que não é o que nós utilizamos, irmão, vale lembrar isso, eu vou falar do que nós utilizamos mais na frente, mas eu estou falando aqui, é o problema do método de interpretação desses teólogos, desses pesquisadores. É que esse método que eles utilizam, o histórico-crítico, propõe uma leitura do evangelho que busca ver o texto sagrado como se fosse um texto comum. E o que eles fazem? Submete-o a uma análise racional quanto ao seu conteúdo e uma análise literária quanto à sua composição. E como resultado, o que acontece? Os adeptos deste método histórico-crítico vai falar que os evangelhos não são biografias históricas, mas sim testemunho de fé, fruto de meditação piedosa e subjetiva da comunidade inicial do cristianismo. Então, meu irmão, dentro dessa perspectiva histórico-crítico, o método histórico-crítico, percebe-se que, na visão dele, os evangelhos possuem apenas informações de testemunho de fé, não relatam ali, de fato, biografias históricas, não conta, de fato, o Cristo histórico, o Cristo que operou maravilhas. Então, meu irmão, se o ponto de partida for justamente esse, histórico-crítico, que o seu viés tende a negar a inspiração, tende a negar a autoridade do texto bíblico, chegaremos a qualquer conclusão, menos a que é afirmada no texto bíblico. João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta é a centralidade do Evangelho, que foi atacada período pós-iluminismo, por alguns teólogos e estudiosos que não creem que a Bíblia ela é inspirada, inerrante e infalível a palavra de Deus. Então o método, quando começa com essa premissa, ele já tem falhas. Por quê? Porque ele não crê nas Sagradas Escrituras como a palavra de Deus, mas crê que na Escritura contém a palavra de Deus. A Escritura não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Por isso o autor vai falar sobre a singularidade de Jesus no primeiro tópico. Neste tópico, ele vai falar justamente sobre a nossa forma de interpretação das Sagradas Escrituras. Qual a forma que nós utilizamos, irmão? O que nós utilizamos, o método utilizado para interpretar as Sagradas Escrituras é o histórico gramatical. É o histórico, falo novamente, gramatical, meus irmãos. E esse método ele propõe um caminho em que a prova escriturística da divindade de Cristo é bastante ampla no Novo Testamento. Então ele vai discorrer justamente sobre isso. Esse método é o que leva em consideração o contexto histórico e o gramatical. É extrair do texto aquilo que o texto de fato quer nos mostrar e não começar com predisposições, com a mente já com algumas concepções pré-concebidas, para tentar colocar no texto aquilo que não está. Mas eu tenho que extrair do texto o que está no texto. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo, Deus encarnado, habitou entre nós. E dentro dessa perspectiva, as Escrituras declaram a divindade de Jesus. E por que nós falamos isso? Porque a palavra Theos, que significa Deus, no grego é Theos, significa Deus, seja regularmente reservada no Novo Testamento para Deus Pai. Essa palavra é usada no Novo Testamento para Deus Pai. Há, no entanto, diversas passagens que ela é usada também para referir-se a
Jesus. Jesus sendo tratado como Theos, Deus. E não são poucas, meu irmão, essas passagens. João 1:1, João 1:18, João 20:28, Romanos 9:5, Tito 2:3, Hebreus 1:8. Mesmo são muitas. São muitas. Ao menos 7 passagens claras no Novo Testamento se referem explicitamente a Jesus como Deus. É muito claro. No Antigo Testamento também. Os irmãos se lembram da passagem de Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. De quem está falando? De Jesus. Jesus, as Escrituras declaram como Deus, porque Ele é Deus encarnado. O autor também vai falar sobre a palavra Kyrios, que é aplicada a Cristo. Então, esta palavra, meu irmão, ela tem vários significados, sim, de fato tem. Pode significar senhor de um servo ou escravo. Ela pode significar uma pessoa superior à nossa, ou seja, uma pessoa proeminente, superior a qualquer um de nós. Então, ela é chamada de Kyrios. Mas o que nós devemos frisar é que a mesma palavra ela também é usada na Septuaginta. O que é a Septuaginta? A Bíblia, no Antigo Testamento, ela foi escrita originalmente em hebraico, com algumas passagens em aramaico. E houve a tradução da Bíblia hebraica para o grego, que é a Septuaginta que nós chamamos quando se reuniu ali 70 ou 72 rabinos para fazer a tradução do hebraico da Bíblia, do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. E nesta tradução do hebraico para o grego, o que se percebeu? Que a palavra Senhor, ou o Senhor, que é do tetagrama hebraico, que remete ao nome de Deus, que é o YHWH. Essa palavra Kyrios, ela é usada para traduzir o nome de Deus 6.814 vezes na versão grega do Antigo Testamento. Então, o que nós queremos falar com isso? Repetindo, a palavra Kyrios é usada para traduzir o nome de Deus 6.814 vezes na versão grega do Antigo Testamento. Então, portanto, qualquer leitor de fala grega no tempo do Novo Testamento que possuísse algum conhecimento do Antigo Testamento em grego, teria reconhecido que, nos contextos em que fosse apropriado, a palavra Senhor era o nome do Criador e sustentador dos céus e da terra, o Deus onipotente. Então, a palavra Kyrios, meu irmão, ela é aplicada, sim, a Jesus Cristo. Então, aqui nós estamos falando sobre a evidência clara da pessoa de Cristo, quanto à sua divindade e quanto à sua humanidade, que é a sua natureza hipostática. Cristo é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. O segundo tópico da lição, o autor vai falar sobre evidências de que Jesus possuía atributos divinos. Neste ponto, ele vai colocar alguns atributos que é inerente exclusivamente a Cristo. O primeiro atributo da divindade que ele vai falar é o que nós conhecemos, onipotência. Os três onipotência, onisciência e onipresença. Vale lembrar que esses atributos aqui são atributos incomunicáveis. Dentro da teologia, dividimos atributos divinos quanto aos atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Atributos comunicáveis são aqueles que os seres humanos expressam. O ser humano expressa amor, expressa misericórdia, expressa compaixão. Então, esses atributos, que também é inerente a Deus, eles foram comunicados ao ser humano. O ser humano expressa esses atributos que é também expressado pelo Criador. Entretanto, existem atributos divinos que são os atributos incomunicáveis que são inerentes apenas a Deus.
E justamente dentro desses atributos incomunicáveis, nós vamos ver o atributo da onipotência. O atributo da onipotência é o quê? Aquele que tem todo o poder na terra, no céu e em qualquer lugar. Ou seja, é a onipotência que Jesus demonstrou quando estava aqui nesta terra, porque ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele acalmou a tempestade com uma só ordem, multiplicou pães e peixe, transformou água em vinho, e ele declarou a sua eternidade quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E ele falou também no Apocalipse que ele era o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, toda a onipotência Cristo tem, porque ele é Deus. Outro atributo da divindade de Jesus, nós vamos ver que ele era onisciente. A onisciência é o conhecimento que ele tinha de todas as coisas, inclusive dos pensamentos das pessoas, conforme está em Marcos capítulo 2, versículo 8. E por saber desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair, Jesus sabia de tudo, porque era sua onisciência que está atrelada à sua presciência. Ele conhece todas as coisas antes que as coisas venham acontecer. Mas ele conhece porque ele é onisciente, não porque ele determina as coisas minuciosamente, não. Ele já sabe todas, ele já sabe o amanhã. Mas não é porque ele determinou o que vai acontecer amanhã, não. É porque ele tem a onisciência. É a presciência de Deus, que é inerente também a Cristo, porque Cristo é Deus. Outro também atributo é a sua onipresença. Então, o atributo da onipresença divina de Jesus não é afirmado diretamente durante o seu ministério terreno, mas, contudo, enquanto olhava para o tempo em que a igreja seria estabelecida, Jesus pôde dizer: pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. E ele falou, quando foi assunto aos céus: e eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. O atributo da onipresença, o autor ele não colocou, mas eu vejo o atributo da onipresença de Cristo também aqui. É claro que na sua forma física ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele, como Deus, ele conhecia as coisas e sabia de todas as coisas ao mesmo tempo, porque ele era Deus. E um fato interessante é a passagem que fala lá sobre Natanael. E Jesus, quando vê Natanael, diz para Natanael: eis aí, um verdadeiro israelita em que não há dolo. E Cristo fala para ele: Natanael, eu te vi. Tu estava lá embaixo, no pé da árvore, eu esqueci a árvore, debaixo daquela árvore ali, eu te vi quando tu estava lá. Ué, Cristo viu, mas Cristo estava aqui. É o poder da onipresença dele, porque ele era Deus. Na sua forma física, ele não estava em todos os lugares, mas em espírito, está em todos os lugares. O autor frisou mais aqui, depois da sua ascensão, que de fato ele está em todos os lugares, porque ele é onipresente. A natureza é um atributo divino inerente a Deus, e Cristo, como Deus, tinha esse atributo divino. Outro atributo divino que nós percebemos em Cristo é que ele perdoou pecados. Ele foi o único que teve autoridade para perdoar pecados. Tem pessoas aí que estão perdoando pecado, pagando penitência para os outros aí, mas não tem poder nenhum. Quem tem poder é Cristo. E isso as pessoas entendiam antigamente. E falavam: ué, quem é este que perdoa pecados? Se somente Deus é que perdoa pecados, por que ele está fazendo de perdoar pecados? E muitos milagres que Cristo fazia: perdoados estão teus pecados. E as pessoas ficavam titubeando, falando entre si que ele não era para perdoar pecado, porque ele não é Deus. Quem perdoa pecados é Deus. E Cristo falava que não somente eles tinham seus pecados perdoados, mas estaria curado. Por isso ele falou: o que é mais fácil? Dizer perdoados estão teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? E para saber que Cristo era o Deus, ele falava: levanta e anda. Então era assim que Cristo trabalhava, porque ele tem o poder. Só ele pode falar com a autoridade do próprio Deus. Por quê? Porque ele era plenamente Deus. Cristo perdoa pecados, porque ele é Deus. E quem perdoa pecados é Deus. E para encerrar esse ponto, Cristo recebeu adoração. Cristo
recebeu a adoração. Isso está mostrando que Cristo é Deus, porque só quem é digno de adoração é Deus, e Cristo recebeu a adoração, porque ele é digno, algo que não pertence a nenhuma criatura, incluindo anjos, mas somente a Deus, somente Deus que merece toda honra, toda glória e todo louvor, e Cristo aceitou ser adorado, ser glorificado, porque ele era plenamente Deus. E para encerrarmos a lição, vamos falar do terceiro tópico. Jesus esvaziou-se de si mesmo. O que quer dizer a teoria da kenosis? Nós vamos falar agora da teoria da kenosis, meu irmão. Que por uma vez e outra ouvimos a aplicação desse esvaziamento de Cristo, de si mesmo, de forma errada, de forma que não é condizente com o que está no texto sagrado, que é a passagem que está lá em Filipenses, capítulo 2, do versículo 7 a 8. Vamos ler para os irmãos ficar com essa, entendendo do que nós estamos falando. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Então, quando nós vemos esse texto, aí surgiu essa teoria da kenosis. E o que essa teoria da kenosis diz? O que advogam quem defende essa ideia? Eles advogam que Cristo abriu mão de alguns dos seus atributos divinos enquanto esteve neste mundo como homem. Isso é o que eles dizem. Cristo abriu mão de atributos divinos quando ele assumiu a sua forma humana. Isso é o que fala a teoria da kenosis. Então vamos ver se de fato é isso mesmo, porque a palavra kenosis ela é emprestada do verbo grego keno, que geralmente significa esvaziar, que traduzido nas nossas versões, pois esvaziou-se, aniquilou-se. Então, segundo essa teoria, o que eles falam? A teoria da kenosis. Cristo esvaziou-se de alguns dos seus atributos divinos, como onisciência, onipresença, onipotência, enquanto ele esteve aqui na Terra como homem. Os irmãos já estão percebendo que a teoria aqui da kenosis, ela já entra em contradição do que nós falamos anteriormente sobre os atributos divinos de Cristo. Então essa teoria fala isso, que Cristo esvaziou-se dos seus atributos divinos quando esteve aqui na Terra como homem. Mas será que é isso mesmo que o texto de Filipenses 2, capítulo 2, do versículo 5 ao 7, quer dizer? É isso mesmo? Então, quando vamos perceber e estudar mais a fundo, nós percebemos que Filipenses 2,7, meu irmão, ele não diz que Cristo esvaziou-se de alguns de seus atributos, de alguns de seus poderes. Não fala nada disso, nem nada parecido com isso. Antes, o texto descreve o que Jesus fez nesse esvaziamento. O que foi que ele fez nesse esvaziamento? Ele não se esvaziou por abrir mão de qualquer dos seus atributos, mas por vir a ser servo, isto é, por passar a viver como homem e a ser encontrado, meu irmão, em forma humana. O que é que ele fez? Humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Assim, meu irmão, o contexto interpreta o esvaziamento como equivalente a humilhou-se a si mesmo, assumindo uma posição ou condição mais baixa. Então, o esvaziamento inclui o papel e a posição, não os atributos essenciais ou a sua natureza. Então, isso significa que ele assumiu uma condição humilde, porém permaneceu divino. Então, qual o entendimento correto do que nós estamos falando da kenosis, da teoria da kenosis? Meu irmão? Então, de fato, se a teoria da kenosis fosse verdadeira,
e essa é a objeção fundamental contra ela, então não mais poderíamos afirmar que Jesus tinha sido plenamente Deus enquanto esteve aqui neste mundo. A teoria da kenosis definitivamente nega a plena divindade de Jesus Cristo e faz dele alguém menos que plenamente Deus. Porque se Jesus não tinha os atributos que é inerente à divindade, ele não era Deus. Então o texto não está falando que Cristo esvaziou-se dos seus atributos, não, mas de sua posição, mas de sua condição, que ele assumiu forma de servo, ou seja, uma posição, uma condição mais baixa. Contudo, com todos os seus atributos divinos plenamente, porque ele é e era, no caso, encarnado 100% Deus e 100% homem. Então, meus amados irmãos, nós devemos entender bem para estarmos alicerçados na nossa fé, no entendimento desta teoria da kenosis, que interpreta o texto bíblico de forma errada, diminuindo os atributos divinos. Na verdade, diminui Cristo como a um ser que deixou de ser Deus. E a lição veio justamente para mostrar isso, que Cristo era, enquanto encarnado, no caso, né, 100% Deus e 100% homem. Então, assim, meus irmãos, nós estamos encerrando a lição de número 6, fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.